Faça isso por 30 dias e você verá a sua rotina ser transformada. Planejamento é uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua jornada no inglês, pensando sempre em melhorar e evoluir dia a dia. Se você não consome inglês diariamente, o seu inglês não vai evoluir. E você não evoluindo, a tendência é que você abandone totalmente o que você deseja lá na frente com o inglês, e isso não é bom. Então vem comigo que eu vou mostrar para você o meu planejamento de abril 2024, mantendo as 4 habilidades do inglês durante os dias, e você pode adaptar. Lembre-se, a minha rotina é diferente da sua, que é diferente do seu amigo. Porém, entretanto, todavia, nós podemos aprender e não comparar uma com a outra. Poxa, o Lucas está conseguindo estudar 3 horas. Nunca vou conseguir estudar 3 horas. Meu amigo, a vida acontecendo. Adapte a sua rotina e seja constante. A constância, ela é o grande aliado nessa jornada do inglês. Pare de ouvir propagandas de que você ficará fluente em 12 meses. Meu amigo, minha amiga, se você quer ter um inglês maduro, robusto, não um inglês que você vai se virar nos 30, porque aprender palavras, aprender frases, qualquer um aprende. Sabe aqueles vídeos que tá escrito assim no título: Como aprendi inglês em 3 meses? Aprender inglês é diferente de ser fluente. Qualquer um aprende inglês em uma semana. Se eu te ensinar aqui 10 frases básicas para você poder perguntar o nome, perguntar de onde é, quantos anos a pessoa tem, qual é o tamanho da família dela, em uma semana você aprende a falar inglês. Nós precisamos criar uma mentalidade onde cada dia é a constância que vai me colocar no jogo da jornada do inglês. Pare de consumir esse tipo de propaganda. Fique fluente em 12 meses. Não vai ficar fluente em 12 meses. Uma fluência robusta leva tempo, 3, 4, 5 anos. Vamos estudar junto, vamos manter a constância e vem pra cá que eu vou te mostrar o meu planejamento de 2024. Deixa eu fazer a transição aqui. Tudo certinho, áudio ok, vamos lá. Alinhando expectativas. Isso é mega importante. Meu amigo, minha amiga, como eu comentei, não compare a sua jornada com a minha. O que eu quero dizer com isso? Comparações justas. Já falei sobre isso em outros vídeos. Você comparar comigo ou comparar com a mocinha que você vê no YouTube, que já fala 3 idiomas, não trabalha, não rala igual você, tem que acordar às 5 horas da manhã e só volta para casa às 19, essa comparação ela não é justa. Você pode sim aprender com as pessoas, com a rotina dela, com a do fulano, com a do ciclano, porém você ficar se comparando não vai ser saudável. Perfeito? Alinhada essa primeira expectativa, ótimo. Vamos seguir aqui, meu amigo e minha amiga. Bom, eu estudo desde novembro de 2020, com uma pausa ali de 6, 8 meses, já falei sobre a minha depressão, sobre a minha ansiedade em outros vídeos, então você tem que considerar esse tempo. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: não queira se comparar com pessoas que começaram 5 anos antes de você. Isso não é justo, guarde ela. Bom, eu tenho um trabalho normal, das 8 às 18, eu sou casado, tenho também outras responsabilidades. Então só um background para você saber e alinhar as expectativas junto comigo para o meu planejamento de abril 2024. Qual que é o cronograma? 30 dias. Tô gravando esse vídeo hoje mesmo, quarta-feira, 3/4. Vou começar quando? Amanhã. Qual que é a minha ideia? Previsão: 4/4 até 4/5. O grosso, que eu quero dizer assim, caldo mesmo, vai ser de segunda a sexta. Sábado e domingo eu vou relaxar um pouquinho, porém, entretanto, todavia, lembre-se, eu não estou começando os meus estudos hoje. Já faz um tempo que eu venho estudando, por isso eu me dou ao luxo de dar uma relaxada no sábado e domingo. Porém, entretanto, todavia, você está começando agora, meu amigo, é todo santo dia. Todo santo dia. E eu vou explicar um pouquinho, uma relaxada. Eu vou consumir inglês no sábado e no domingo também. Vem comigo. Questão de listening. Bom, meta, 1 hora por dia. Eu acho que todo mundo precisa ter 1 hora de listening de ouvido por dia, principalmente no começo dos estudos. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Se você já assiste Friends logo de cara, se você já assiste The Office logo de cara, se você já pega um Duro de Matar 4.0 em inglês logo de cara, vou falar sobre isso. Então, se você puder 1 hora de listening por dia, tenta encaixar no seu almoço ali 20 minutinhos, 30 minutinhos e depois tenta encaixar o restante, porque vai ser importante o listening. Mesmo que seja textos com áudio, você está no começo dos seus estudos e você está estudando textos com áudios, isso é importante. Outro ponto, o que eu vou consumir basicamente ao longo desses 30 dias? Muito YouTube. Eu estou assistindo muito sobre inteligência artificial, envolvendo os vários aplicativos, softwares de
inteligências artificiais, engenharia de prompt, então tô assistindo muito isso. É fácil assistir? Não, não é fácil. Tem vários termos, várias palavras que eu ainda não conheço. Porém, entretanto, todavia, eu consigo ter um entendimento, uma compreensão razoável ali. E aí depois, se eu ficar com muita dúvida, eu baixo a transcrição do vídeo e vou fazendo ali o estudo de texto com áudio. Outro ponto, booktubers. Eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de livros. Antes de aprender inglês, eu já consumia muito booktubers brasileiros e agora, mais ainda, booktubers que falam inglês. Seja americano, canadense, ingleses, australianos, não importa. Falou inglês, eu tô consumindo conteúdo de booktubers. Booktubers são pessoas que fazem vídeo resenhas de livros, comentam sobre livros, esse universo. E também eu gosto muito, sempre gostei de desenvolvimento pessoal. Então, consumo bastante Tony Robbins, entre outros similares. E também outros YouTubers também que falam sobre isso, né? Sobre desenvolvimento pessoal. Então, basicamente, o meu listening, a partir desse mês, nesses próximos 30 dias, vai ser através do YouTube. Com e sem legenda. Já deixa eu falar algo aqui pra você que muita, mas muita gente, cara, cria uma falsa expectativa, principalmente alunos do Mário Vergara. Tem uma etapa no curso do Mário Vergara, que é a etapa do mar, onde você é desafiado a fazer 100 horas de listening durante 100 dias, se eu não me engano, né? 1 hora por dia, essa é a ideia, e depois vai consumindo. E eu recebo, assim, muitas perguntas. Lucas, com quantas horas de listening eu já começo a entender nativos? Meu amigo e minha amiga, para com esse tipo de pergunta. São muitas, milhares de horas que a gente vai ter um ouvido muito apurado. Hoje eu vi um stories do Mário, ele falando, faz 20 anos que eu sou fluente, 20 anos de fluência, e ainda hoje ele vai apurando o ouvido dele, o listening. Faz parte. Claro, hoje eu estou com 1.400, 1.450 horas mais ou menos de listening, desde quando eu comecei a marcar em 18 de maio de 2021. Claro, o meu ouvido tá muito mais apurado de quando eu tinha 500 horas de listening. Eu assisto tudo sem legenda? Imagina, sem chance. Meu amigo, minha amiga, eu tenho um booktuber que eu gosto que, cara, para entender ele sem legenda é impossível. Eu taco legenda no YouTube, isso não tem problema. O ponto é, cada dia mais você buscar o listening, você buscar o entendimento, e você só vai ficar melhor quanto mais você ouvir. 1000 horas você já consegue ouvir nativos freneticamente, assistir vídeos, filmes sem legenda? Cara, não consegue. Quem fala que consegue tá mentindo. 1000 horas de listening é muito pouco diante de uma aquisição de um novo idioma, principalmente depois de adulto. Pensa sobre isso, 1000 horas de listening. Quantas horas de listening em português você tem? Pensa sobre isso e faça a comparação com o inglês. Você acha que 1000 horas de listening é o suficiente para você entender tudo sem legenda? Meu amigo, minha amiga, pare de pensar assim. Eu cheguei a pensar assim, criei uma falsa expectativa, realidade, constância do médio, longo prazo. Quer dizer que eu assisto tudo com legenda? Não. Tem YouTubers que eu já consigo sem legenda. Passa palavras que eu ainda não conheço? Passa. Frases ainda, expressões que eu não conheço? Claro que passa, em muitas, mas eu já consigo ter um entendimento. Tem outros, por exemplo, como eu comentei, eu preciso ter legenda, por causa da dicção, do sotaque do cara, às vezes tem barulho no vídeo, enfim. Então, alinhado expectativa a respeito aí sobre o listening. Eu queria falar muito disso antes e acho que hoje foi o momento. Foi um desabafo, meu amigo e minha amiga. Vem comigo, vamos junto. Streaming, qual que é a ideia? Bom, eu tô assistindo ainda Pokémon, The Office e Lost. Acho que vou diminuir um pouquinho, que eu tô consumindo muito YouTube ultimamente, mas não é engessado. Isso aqui a gente vai adaptando de acordo, mas tô te dando um feedback a respeito do que eu estou assistindo, né? Audiobooks também, Diário de um Banana, tenho ouvido bastante o primeiro volume. Bom, como eu comentei, hoje eu estou com 1.400 horas de listening e não pense que você vai entender nativos tranquilamente com 1.400 horas de listening, porque não vai. Você precisa de milhares e milhares de horas. Cara, fazendo uma perspectiva aqui, eu acho que lá com umas 3.000, 3.500, 4.000 horas de listening, não sei. Tenho essa esperança. Mas eu sei que eu vou consumir 1 hora por dia, todo santo dia, vou aumentando, no final de semana vou aumentar mais ainda. Sugestões? Bom, se você está começando agora, falando um pouquinho sobre sugestões, se você está começando o seu listening agora, Lucas, o que eu ouço? Sou pré-básico ou sou nível básico? Já saio ouvindo The Office, Friends? Não recomendo fortemente. Se você está no básico ou no pré-básico, textos com áudio, listening, textos com áudio. Você vai buscar um texto na internet, entra lá no site do Mário Vergara, lá tem textos com áudio, busca no Google, textos com áudio em inglês. Pede para o chat GPT um textinho com áudio nível A1, de acordo com o quadro comum europeu de referência de língua. Cara, o importante é, tá no começo dos estudos, texto com áudio, porque você precisa ganhar vocabulário, tá certo? Então o seu vocabulário vai ser acompanhado com listening.
listening, já tem ali uma boa quantidade de palavras, já está conseguindo entender algumas coisas em inglês, já consegue entender bem ali o texto de áudio que você aprendeu, aí você parte para o listening. Quer arriscar um Friends? Arrisca. Agora, ficar sem entender nada do jeito que eu fiquei assistindo, não. Claro, vai ter muita coisa que a gente não vai entender. O ponto é não entender absolutamente nada. Fazer listening dessa forma, por exemplo, um podcast que você ouve e você não entende nada e é só barulho, cara, para de ouvir. Você está perdendo tempo. Ouça um podcast um pouquinho mais fácil que você consiga pelo menos pegar palavras, pegar alguma expressão, às vezes talvez até a ideia ali, isso já está mais avançado, né? Então pensa sobre isso, pesquise sobre o listening compreensível no YouTube, consuma esse conteúdo para você entender como você pode adaptar o listening de acordo com a sua jornada, isso é importante. Agora, se você já está no intermediário, meu amigo, minha amiga, se joga em tudo quanto é tipo. TED Talks, o que eu ouço de pessoas no YouTube falando para você começar com TED Talks, meu amigo, TED Talks são assuntos complexos. São assuntos que, meu amigo, nem em português eu consigo entender direito. Para quem tá no começo, não sugiro. Hoje eu consigo assistir? Consigo. Com legenda, muitas vezes, consigo entender, mas lá no começo, não sugiro, não sugiro, não sugiro. Tá certo? Vamos lá, vamos avançar aqui. Vem comigo, meu amigo, minha amiga. Falei de listening. Vamos falar sobre leitura, reading. O quanto é importante a leitura no seu processo de aquisição de um novo idioma. Vem cá comigo, vamos junto que eu vou passar ponto a ponto aqui com você. Reading, qual que é a ideia? Qual que é a meta? 30 minutos de segunda a sexta. Então eu vou procurar fazer ali meus 30 minutos de segunda a sexta lendo, apenas focado lendo. O que eu vou fazer? Leitura de livros, tô lendo aqui Diário de um Banana em inglês, relendo. HQs, como eu comentei no vídeo anterior a esse sobre Turma da Mônica em inglês, agora eu comprei esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Comprei esse aqui da Disney. Tem no site da Amazon, vou deixar aqui o link para você, English Comics. Então são várias histórias. Esse aqui eu peguei do Pato Donald. Então tem várias histórias envolvendo Christmas, envolvendo o Natal, sobre o Pato Donald, o Pateta, mas o protagonista é o Pato Donald. Muito bacana, HQ também, sugiro, está começando, está no nível básico, já tem um vocabulário ali mínimo, vai fazer leitura de HQ, depois de textos com áudio. Textos com áudio, ainda faço leitura de textos com áudio, faço um pouquinho diferente, faço a transcrição de um vídeo no YouTube e vou ali ouvindo áudio e anotando as palavras que eu não conheço, e assim a gente vai andando com a leitura. Sugestões. Bom, nível pré-básico, básico, textos com áudio. Tem um site, News in Levels, acho que é isso, News Levels, um dos dois, que você acessa, tem várias notícias que você pode ler e está separado por níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Então, você pode ali, tá no nível básico, fazer a leitura da notícia no nível 1. Vai anotando as palavras que você não conhece, põe no seu Anki, no seu caderno de vocabulário, enfim, faz alguma coisa com a palavra. Usa um sistema de repetição espaçada. É chato, minerar é chato, mas meu amigo, é a memória de curto prazo indo para a memória de longo prazo. Então aprenda a usar um sistema de repetição espaçada. Eu sugiro fortemente você fazer isso. Agora vamos aqui para a escrita. Vamos falar sobre o writing. Bom, writing é uma das coisas que a gente menos pratica. Se você perguntar de 10 alunos que estão estudando inglês, um vai falar que pratica a escrita. É um pouco errado, eu acho isso, mas cada um faz a sua jornada. Qual que é a minha ideia? Praticar 10 minutos por dia de segunda a sexta, tá certo? Vou usar basicamente o ChatGPT, ele vai fazendo umas perguntas para mim, eu vou tentando transcrever como eu posso me apresentar, como eu posso apresentar minha família, como eu posso descrever um objeto, subo a imagem do objeto e peço para ele descrever ali em inglês e posso também tentar escrever isso. Bom, existem as mais diversas formas que você pode praticar writing. Tá no começo dos seus estudos? O foco principal é texto com áudio. Sugiro você ficar meia hora tentando escrever? Não. Você precisa ganhar vocabulário no começo dos seus estudos, muito vocabulário, e também já ir praticando o listening com os áudios dos textos que você vai lendo. Vai fazendo um teste, veja o que você melhor se adapta. Lembre-se, você tem uma rotina agitada, trabalha, estuda, tem família, enfim, não tem todo o tempo do mundo, então otimiza a sua rotina para aquilo que você mais necessita. Está no nível básico? A sua necessidade é ganhar vocabulário e, paralelamente, praticando o listening. Então, bora praticar textos com áudio, coisas de listening compreensível, que
que você ganhe qualidade e também quantidade. Pensa sobre isso na hora que você for montar o seu planejamento, tá bom? Vem cá comigo agora, meu amigo. Speaking, o terror de todos nós, o speaking. Alguns falam uma coisa, outros falam outra, enfim, vamos trabalhar um pouquinho aqui. Minha meta, de 30 a 1 hora de segunda a sexta. Estou decidido a trabalhar o meu speaking, nunca antes na minha jornada no inglês eu estou tão decidido a trabalhar o meu speaking, de 30 minutos a 1 hora. Aqui seria 30 minutos, né? Dá a ideia de 30 horas? Não, de 30 minutos a 1 hora de segunda a sexta. O que eu vou usar? Vou usar a Anatech, é uma inteligência artificial. Lembrando que, se você quiser, você tem 25% de desconto, caso você queira assinar. Bom, está aqui o Instagram deles, depois você pode acessar o site, tem 25% de desconto. Qualquer ideia é pelo WhatsApp, que você trabalha aqui a conversa. É uma inteligência artificial, você pode conversar a nível básico, intermediário, avançado, sobre qualquer coisa, você pode falar errado. Enfim, a ideia, quando eu falo de trabalhar o speaking, algumas pessoas podem entender errado, mas a ideia vai muito mais além de você falar. Vai também o ponto de você começar a perder o medo, você começar a entender a fonética junto com os músculos da sua face do inglês. Você começar a se desafiar, começar a tentar estruturar as frases, os pensamentos em inglês. Então vai muito mais só de falar. Então, às vezes as pessoas perguntam, Lucas, quando você sugere começar a treinar o speaking? Cara, é testar. Entra na plataforma, testa, veja o que você consegue fazer. Se você está perdendo muito tempo, mais uma vez, otimiza o seu tempo para a sua necessidade. Poxa, eu não tenho vocabulário, então não vai treinar o speaking, vai minerar palavras, vai treinar mais o listening, depois você parte para o speaking. Mas é uma questão de testar, fazer testes e ver como você está se adaptando a essa jornada. E também eu vou começar na plataforma Talk and Talks, é do Felipe Soares, se eu não me engano, o CEO o dono dessa plataforma, né? É uma plataforma onde você tem vários horários para conversar e você pode conversar sobre vários assuntos que estão disponíveis naquele horário. Então, acho que é 1 hora a conversa e você entra, a ideia é você conversar sobre o tema, então vamos por tecnologia. Aí tem perguntas sobre tecnologia, a ideia é você tentar responder. Enfim, vou me arriscar também nessa plataforma Talk and Talks, depois venho aqui falando para vocês. Já usei uma vez, um tempo atrás, durante pouquíssimo tempo, não consegui manter a constância, mas voltarei. Bom, sugestões de speaking? Testa, meu amigo e minha amiga. Claro, se você não tem nenhum vocabulário, aí não rola praticar o speaking. Vai gastar o tempo minerando palavras, treinando o listening. Depois você pensa no vocabulário. Pensando nesse tempo que eu já estudo inglês, realmente, quando você tem um listening apurado e um bom vocabulário, você já começa a conseguir desenvolver ali uma conversa. Lembra? Mais uma vez, é diferente de você ver vídeos, aprenda inglês em 3 meses. Fale inglês em 2 semanas. Falar inglês é diferente de ser fluente em inglês. Pensa sobre isso. Falar, qualquer um fala, até papagaio fala, já tem o ditado. Então não caia nessas. Fale inglês em 8 semanas, beleza. Eu consigo fazer você falar inglês em 1 semana. Te dou ali 10 frases, faço você decorar essas frases, você fala inglês. Ponto. Agora, ser fluente em inglês é diferente, leva tempo, meu amigo. Internaliza isso e vai curtir o seu processo. Pense sempre no dia seguinte. O que eu posso fazer para que meu objetivo fique mais próximo no dia seguinte? E a fluência, ela vai acontecer. Pode ter certeza. Falar um pouquinho aqui sobre vocabulário. A minha meta, eu vou aprender 4 palavras novas de segunda a sexta. Por que só 4? Lucas, assiste o último vídeo, um dos últimos vídeos que eu falei sobre o Anki. Eu tinha 4.000 cards no Anki e eu deletei todos eles. Assiste esse vídeo que eu conto porque eu fiz isso. Então pensa, 4.000 cards, muitas palavras. Então, como eu já tenho um vocabulário, não vou dizer extenso, mas um vocabulário bom, vou minerar 4 palavras e também por causa da minha rotina. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu mineraria mais palavras. Mas você tá começando os seus estudos? Cara, 10 palavras no mínimo por dia. É sua meta, é sua obrigação como estudante iniciante de inglês. 10 palavras por dia dá 300 palavras no mês, 900 palavras, é isso? 10 vezes 30, 300, né? 900 palavras em 3 meses, vai fazendo esses cálculos. Quanto mais vocabulário você aprender, será melhor para o seu entendimento. E vou revisar o meu Anki todo santo dia. Aí é meta. Segunda a segunda, revisar o meu Anki e também irei recolocar as frases do curso de inglês Mário Vergara. Por quê? Porque como eu deletei os meus 4.000 cards e tinha frase desde o começo das etapas lá do curso do Mário Vergara, eu vou recolocar. Já comecei recolocando essas frases no Anki, ainda faltam mais algumas. O que você pode fazer? De tudo que eu falei aqui sobre cronograma, sobre leitura, sobre listening, sobre escrita, sobre você falar, sobre vocabulário e sobre
sobre alinhar expectativas, você pode fazer isso para você. Pega um papel, uma caneta, pensa, poxa, em que nível eu tô agora? Bom, tô no nível básico, então meu foco é texto com áudio, vocabulário e vamos nessa. 1 hora por dia estudando texto com áudio e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. Já tô no nível intermediário, o que eu posso fazer para melhorar esse nível intermediário? E assim você vai na sua jornada no inglês, você vai adaptando, você vai reajustando, nós vamos aprendendo juntos. Essa é a ideia. Quero saber de você, põe aqui no comentário como será o seu mês de abril, qual é a sua meta principal. Põe aí no comentário que eu vou responder todos eles. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Jornada no Inglês e te vejo em mais vídeos. Valeu!